Bom, pessoal, tudo bem? Então vamos para a nossa parte final da nossa aula de precipitação eletroquímica, né? Que eu vou falar basicamente como funciona o mecanismo de precipitação eletroquímica, né? Então a gente tem o quê? A gente tem aqui um metal, uma partícula de um metal que vai ser o agente precipitante, né, da cimentação, e a gente tem aqui a formação do nosso precipitado. Então, aqui na superfície do metal, formação do nosso precipitado. Tá? Se a gente der um zoom, tá? Então, vou pegar uma lupa aqui, vamos dar um zoom aqui, então vamos olhar especificamente para essa superfície. Né? Então, a gente vai ter a superfície aqui, a superfície do nosso metal, né? E aí aqui o nosso depósito de precipitado do metal que me interessa. Tá? E aí eu vou explicar para vocês como que ocorreu esse processo. Tá? Então a gente vai ter, primeiro a gente pressupõe, né, a gente tem aqui o metal, né, que vai vai promover a precipitação. Tá? Esse metal que vai promover a precipitação, ele é um metal, menos nobre. Tá? Então ele é um metal menos nobre. Mas como que eu descubro qual que é um metal menos nobre? Tá? Então a gente tem o metal menos nobre é dado pela a série de nobreza do metal é dado pela série eletroquímica. Tá? Série eletroquímica vai determinar a nobreza, né? Quem que é o mais nobre e quem que é o menos nobre. Tá? A partir daí, se vocês procurarem lá no Google, na série eletroquímica, vocês vão ver, por exemplo, que o ferro e o zinco, né, eles estão bem abaixo ou bem acima da série. Depende se a série começa do potencial maior para o menor ou do menor para o maior. Tá? Então vocês vão ver lá, por exemplo, que o ferro e o zinco eles se localizam, eles têm um potencial razoavelmente positivo, tá? Enquanto o ouro, a prata, por exemplo, eles têm um potencial negativo. Tá? O cobre também tem um potencial negativo, tá? E quanto mais negativo, mais nobre em relação a essa série, mais nobre é o metal, e maior a probabilidade desse metal em se depositar na superfície e deslocar, porque o que a gente está vendo aqui é um deslocamento, né? Então o que acontece aqui? Vamos supor que a gente tem aqui o zinco, tá? Então metal base, já que eu peguei tanto o ferro como elemento, né? Vou pegar o zinco dessa vez, tá? Mas vamos fazer um exemplo de zinco e cobre pela questão da valência, tá? Então o zinco, em alguma parte da superfície, que não é o lugar onde vai ocorrer a deposição do metal, o zinco vai ir para a nossa solução, vai ser dissolvido na solução e vai ingressar no meio aquoso. Tá? E numa parte diferente, como o nosso zinco é condutor, né, esses elétrons eles vão fluir dentro do metal. Então, os elétrons fluem dentro do metal até um sítio onde vai ocorrer o que? Vai ocorrer a redução. Tá? Então aqui vai ocorrer o que? O meu Cu2+, que está em meio aquoso, ele vai sair do meio aquoso e vai se depositar na superfície, formando cobre zero, sólido, tá? O cobre metálico. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Em uma parte, tá? A parte verde, tá acontecendo o que? A reação zinco igual a zinco 2+, mais 2 elétrons. Tá? Então, isso aqui acontece aqui no nosso sítio 1. Tá? Então, no sítio 1, tá? No local 1, acontece essa redução. Tá? E aí, dentro do metal, ocorre a condução desse elétron até o nosso sítio 2.
Tá? E aí o que vai acontecer no sítio 2? Aqui no sítio 2 está acontecendo a seguinte reação. O cobre 2+, que estava na solução, né? Estava meio aquoso, tá? Ele vai pegar os elétrons que foram conduzidos lá do sítio 1 até o sítio 2, tá? E ele vai reduzir a cobre sólido com valência 0. Tá? Então a gente tem aqui a dinâmica, é assim que ocorre a dinâmica da nossa cimentação, tá? Da nossa precipitação através de processos eletroquímicos. Tá? Então essas aqui são as coisas relevantes que vocês precisam saber em relação ao nosso a precipitação eletroquímica. Tá? Com frequência, o que acontece? Na realidade, esse meio aqui, né, a gente usa aqui cobre 2+, mas com frequência o que está acontecendo aqui é que esse cobre ele está suspenso na solução devido à formação de CuSO4. Tá? Então a gente tem uma solução de CuSO4. Tá? Então o zinco vai trocar o lugar com o cobre, formando ZnSO4. Tá? Isso também pode acontecer com a prata. Tá? Então a prata pode estar na forma de AgCl, tá? E aí o zinco vai formar ZnCl2. Tá? Então o mecanismo com que as coisas estão na solução a gente viu anteriormente, e com frequência a gente tem a associação de um metal com um ânion dissolvido em meio aquoso. Tá? E aí, uma outra coisa importante, né, mencionar também são reações que acontecem paralelamente à precipitação. Tá? Então, isso aqui são outras coisas que acontecem, que eu não falo lá para a pessoa do médio, mas vocês têm que saber. Eu vou mencionar aqui, tá? O que pode acontecer. Tá? Eu posso acabar ocorrendo aqui a dissolução do precipitante. Tá? Então, isso são reações, são coisas normalmente indesejadas aqui que eu vou mencionar para vocês. Tá? Como esse meio aqui é um meio corrosivo, né? Esse meio aquoso onde o cobre está, né? Ele é um meio corrosivo, eu posso acabar dissolvendo o precipitante através de reações paralelas. Eu posso dissolver o meu precipitante através de reações paralelas, o que é indesejável, né? Porque as reações paralelas, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu tivesse ferro, tá? Eu podia acabar dissolvendo, tá? Eu vou pegar o exemplo do ferro, que se fosse ferro aqui, eu poderia acabar dissolvendo no meio ácido, né? Eu poderia acabar dissolvendo dessa maneira aqui, ó, ferro mais 2H+, tá? Formando ferro 2 mais H2, tá? Precipitando, evoluindo o gás hidrogênio. Tá? Isso aqui é uma reação indesejada. Tá? Da mesma forma, eu posso com o zinco, né? O que pode acontecer com o zinco é o zinco reagir no meio básico, tá? Reagir com 2OH-, tá? E aí acabar formando ZnO2, 2-, mais esse cara aqui meio aquoso, né? Mais H2, tá? Evoluindo H2 gasoso. Tá? Então esse cara aqui, isso aqui são o quê? São reações que vão dissolver o meu metal que está promovendo a cimentação, tá? Mas não necessariamente eu vou produzir o metal que me interessa. Então isso é indesejável. Tá? O que pode acontecer também? Redissolução, nem sei se essa palavra existe, mas vamos fingir que existe, né? O material dissolver novamente. Então esse cobre que formou aqui pode dissolver, tá? Então redissolução do metal
precipitado. Então isso é uma coisa a se evitar, tá bom? Então, eventualmente, a gente tem ali no meio aquoso, vamos pensar no exemplo do cobre aqui, então a gente tem no meio aquoso, a gente tem cobre, tá? Se a gente tiver um meio ácido, que casualmente é normalmente o meio que o cobre está inserido, tá? Um meio ácido, e a gente tem a presença de oxigênio, a gente pode acabar gerando CO2+, que é a redissolução do cobre, mais água. Tá? Então, isso aqui é uma outra reação secundária que pode também acontecer. Tá? Então, é importante estar sempre observando esse tipo de situação. Tá? Pode acontecer também a precipitação de produtos hidrolisados. Tá? Então, a gente pode ter o que? A precipitação de... aliás, o ferro, eventualmente se tem ferro presente, a gente pode ter uma reação de ferro 2+, ferro 3+, né? Mais um elétron, tá? Que vai gerar ferro 2+, tá? Então é uma reação de redução que acontece paralelamente a essa reação aqui, e eu consumo o meu metal, por exemplo, o zinco, tá? Porque esses elétrons aqui foram produzidos pelo zinco, tá? E aí, além de consumir o meu metal, eu acabo reduzindo um cara que continua em meio aquoso, mas ele não vai precipitar, né? Então eu acabo consumindo zinco, uma reação indesejada, tá? E aí, por fim, eu também pode acontecer a precipitação de gases, então vamos ver aqui, precipitação de gases tóxicos, tá? Precipitação de gases tóxicos, tá? E aqui eu vou dar dois exemplos, tá? Então eu posso precipitar hidreto de arsênio, ou então vamos ver se o hidreto de arsênio tem um nome bonito que eu estou vendo em inglês, acho que não tem, tá? Ou então fosfina. Tá? Então esses gases aqui são tóxicos e podem causar a morte. Tá? Então é interessante. E ainda pode ocorrer a formação de ligas, né? Então se eu não tenho a minha solução lixiviante pura, eu além de cobre eu posso acabar precipitando junto aqui com cobre um outro metal, tá? Então essas são reações paralelas que são indesejadas e eventualmente acabam ocorrendo, tá? Que vocês têm que saber, tá? Dessas reações, tá bom? Então eu acho que o que eu tinha para falar na aula de hoje era isso. Então a gente viu aqui primeiro o mecanismo, né? E depois coisas que acontecem junto do processo, tá? Não necessariamente aliás, normalmente indesejadas, tá? E acabam diminuindo a eficiência do meu processo, tá? A gente não consegue evitar que boa parte dessas coisas aconteçam, tá? Então é muito difícil que a gente coloque o zinco em um meio ácido, agressivo, e espere que ele só vá precipitar metal. Eventualmente a gente vai dissolver um pouco de zinco por essas reações paralelas aqui de dissolução, tá? É a mesma coisa vale para o ferro, tá? Então é sempre importante vocês terem em mente que o processo não é 100% efetivo e sempre acontecem coisas indesejadas junto, e a gente trabalha com essas coisas indesejadas, sempre tentando minimizar, mas sabendo que não vai conseguir evitar completamente, tá bom? Então eu queria agradecer a atenção de todos e pedir que, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que não ficou muito clara, aí vocês podem me procurar e a gente buscar uma melhor explicação nos canais que a gente tem disponível aí para a solução de dúvidas, tá bom? Então eu agradeço muito a atenção de vocês. Qualquer coisa,
vocês sabem como me procurar e eu acho que é isso, tá? Então, na nossa próxima aula, a gente vai fazer o encerramento da disciplina, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.